Fala galera! Então, vamos continuar essa playlist 8 passos para você sair da massa. A ideia aqui é sair da massa, é se destacar, é competir, é brigar pelas vagas. E não ficar marcando o passo como muita gente fica, beleza? Então a gente está na segunda parte do passo 1, que é o que? Resumo. Hoje eu quero mostrar o meu resumo, a gente vai para o meu computador para a gente ver como é que funciona o resumo, para a gente ver a formatação, vou conversar sobre algumas coisas e eu vou deixar a formatação que eu uso dos meus resumos disponível para vocês baixarem, para vocês usarem. Aquela formatação deu bastante trabalho para eu chegar naquele tipo de formatação, foram vários anos adaptando, sempre ajustando, e hoje em dia é uma formatação limpa, organizada, que eu uso e que eu aconselho. E eu abro um parênteses para comunicar a vocês que finalmente eu disponibilizei os meus resumos. Sempre quando eu postava algo nos meus resumos, sempre quando eu falava sobre eles, muita gente falava assim, pô Pedro, disponibiliza, vai ser interessante. Só que era um projeto que daria trabalho e tal. Mas enfim, finalmente eu resolvi botar esse projeto no papel e já disponibilizar. Então, esses meus resumos eu estou disponibilizando gradativamente. Cada dia, cada semana eu disponibilizo alguns, ok? Então, se você tiver interesse, se tiver curiosidade, entra aqui no link da descrição que vai ter todas as informações lá. Inclusive, os resumos que eu vou mostrar para vocês aqui no meu computador é de controle de condicionalidade. Esse resumo já está disponível para quem adquiriu aí os resumos e vocês vão ver como é que funciona, beleza? Então vamos falar aqui nos meus resumos, vamos conversar sobre o que interessa. Bom, a primeira grande dúvida, como você faz? Você assiste a aula inteira e aí depois você vai assistindo e vai fazendo. Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, eu já vi gente falando que acha interessante assistir tudo, depois fazer questão, depois ler a lei e depois fazer o resumo. Bom, eu discordo um pouco disso, eu acho interessante, ao mesmo tempo que você vá assistindo às aulas, você vá fazendo um resumo. Porque senão depois você vai ter trabalho duas vezes e você não vai lembrar do que o professor falou, você teria que assistir a aula novamente, ou ficaria um resumo incompleto, ficaria um pouco estranho. Então o que eu faço? Eu estou assistindo a aula, eu vou pausando e vou fazendo. Simples assim, bem pré-histórico. Então o professor falou, eu pausei, fiz, escrevi ali no resumo. E assim eu vou fazendo. Então assim, dá trabalho, realmente. Isso aí é fato, dá muito trabalho. Só que como eu falei para vocês em vídeos anteriores, cada vez que eu reviso isso, eu ganho tempo. Cada vez que eu faço uma revisão antes da prova, é um diferencial. Então o resumo ele vai ser um diferencial lá na frente. Mas hoje, quando a gente está fazendo, dá trabalho e, porra, o tempo vai embora. Isso é fato. Principalmente quando eu vou fazer tabela, quando eu vou fazer esquematização. Aí demora mais ainda, que tem que ajustar a cor e tal, aí demora bastante. Só que é um diferencial na frente. Então, basicamente, eu vou assistindo a aula, vou pausando e vou escrevendo. No meu computador, eu não gosto de usar duas telas, porque o Word ele fica limitado. E a formatação, ela não fica completa. Aí eu tenho que ficar arrastando a barrinha toda hora para mudar a formatação. Então, bom, eu prefiro usar o Alt Tab, e o professor falou, eu dou pausa, Alt Tab e vou escrevendo. Então, realmente, é um trabalho meio manual, um pouco cansativo e trabalhoso. Só que é um tremendo diferencial na frente, beleza? Então essa é a primeira dúvida que o pessoal normalmente fala. E por que eu faço isso? Porque esse resumo que eu fiz ali, assistindo a aula do professor, aquilo é um esboço do conhecimento que eu vou ter no decorrer da minha trajetória. É um esboço, é um leve contato com a disciplina. Depois disso, eu vou aprofundar em muito o meu resumo, com questão, com lei, com outras dicas. Ou seja, o meu resumo ele vai ser maturado durante o tempo. Por isso a importância do resumo digital, a gente vai conversar um pouco sobre isso já já. Porque se não fosse o resumo digital, aquele meu resumo principal, ele ficaria estático, eu não poderia mudar, não poderia fazer muita coisa com ele. Como o meu resumo é digital, eu consigo fazer o que eu quiser, consigo acrescentar, consigo tirar. Por exemplo, assisti a aula do professor, assisti um monte de coisa, depois resolvi questão, a lei, fiz um monte de coisa. Aí eu vi que muita informação é desnecessária. O que eu faço? Apago rapidamente, então não tem muito problema isso. Por isso que os resumos digitais, eu não acho interessante você assistir tudo, depois você parar e fazer o resumo. Eu acho que o resumo poderia ficar incompleto ou ficar um pouco estranho, beleza? Como eu posso alterar à vontade, isso é bem mais fácil. Então vamos para o que interessa, vamos realmente entrar no meu computador, vamos ver o resumo e não esqueça que o modelo dos resumos vai estar no link da descrição, é só você baixar de maneira gratuita, vai estar lá certinho, bonitinho, beleza?
Se você não é inscrito no canal, se inscreva que vai ser muito interessante, que vai ter muita coisa. A gente está falando aqui 8 passos para você sair da massa, tem 8 passos para você começar a estudar, daqui a pouco vai ter aula, tem uma trajetória para magistratura, vai ter muita coisa por aqui, beleza? E curta esse vídeo e vamos que vamos, beleza? Então vamos pro meu computador. Então, galera, a gente já está aqui no meu computador e vamos começar a ver como é que funciona o resumo. Vamos lá, eu coloquei alguns deles aqui e vamos dar uma analisada. Eu peguei aqui como exemplo o controle de constitucionalidade, que foi um resumo, que é um resumo, é um dos maiores que eu tenho, e foi um resumo que demorou muito tempo para ser feito. Eu comecei a fazer esse resumo em 2016, 2000 e por aí. E assim, eu já fiz, já refiz, já acrescentei muita coisa nele. Então, assim, é um resumo maturado com o tempo. Hoje em dia, é um dos resumos mais completos que eu tenho e é o maior resumo. Muita gente já tem acesso a esse resumo especificamente. E vamos analisar como é que funciona. Bom, primeiro, vocês conseguem observar que eu tenho um modelo, eu tenho uma formatação que eu sigo sempre. Isso ajuda, por quê? Porque essa formatação, título, tópico, subtópico, item, subitem, isso ajuda eu, rapidamente, a verificar se é um título, se não é e tal, e fica bem mais organizado. Então vamos dar uma analisada nele aqui. Então assim, olha só. Vocês conseguem observar que eu trabalho com tópico e subtópico. Então assim, são palavras muito chave. São palavras curtas, eu evito colocar muito conectivo. E a ideia é que fique uma leitura rápida e eu consiga, num resumo esse resumo tem 43 páginas. Só que aqui, galera, tem muita informação. Só que ao mesmo tempo que tem muita informação, eu consigo fazer uma leitura mais rápida, mais direta. E isso que é interessante. Então eu tenho essa formatação base e eu vou trabalhando com tópico e subtópico. Então assim, não fica muito grande e não fica muito cansativo. E eu vou escrevendo de maneira bem rápida e bem objetiva. A ideia é que seja objetivo. Então, olha só, eu não coloco parágrafos muito grandes. Então, eu não fico escrevendo frases bonitas, aqueles parágrafos gigantes, como eu vejo gente. Por quê? Se você faz um parágrafo com 10 linhas, para você revisar, isso é muito trabalhoso. Então, você consegue, às vezes, resumir um parágrafo de 10 linhas nisso aqui que eu estou falando. Ó. Olha aqui. Isso aqui, se você pegar um livro, basicamente você vai ler lá uma página inteira. Isso aqui é rápido, é objetivo. Então aqui, ó, inconstitucionalidade formal, orgânica, e na observância das competências previstas no 21 a 24, que é a competência federativa dos entes. Aqui, tem alguma dificuldade nisso? É rápido, é objetivo. E essa é a grande intenção desses resumos. Então, assim, tem alguns resumos que eles são mais teóricos. Esse é um exemplo. Então, esse resumo é um resumo bem teórico. Só que ao mesmo tempo que ele é bem teórico, ele é muito objetivo, muito direto. Tem resumos que eles são muito mais objetivos. Então vamos continuar passeando aqui, que eu vou explicando a formatação. Então, basicamente, aqui é um subtópico, inconstitucionalidade formal. Então, a gente vai dividindo por tópico e subtópico. Então, a gente tem a formal, ok, a gente tem a orgânica, aí a gente tem as especificações, a gente tem a formal propriamente dita, e assim a gente vai destrinchando. E observe que essa formatação, como é que eu uso? A cor preta é para diferenciar o que vai ser um título, ou então o que vai ser uma palavra que vai ser o quê? Que vai ser definida. O vermelho são observações, ou então é o parágrafo de algum artigo. Por exemplo, aqui, ó, 66, parágrafo 7. Ok? O que vem em azul são as palavras que vão definir. Basicamente é o corpo do texto, é o corpo. E isso facilita rapidamente eu fazer uma leitura rápida, uma revisão rápida. Por quê? Porque eu sei que o que está em preto vai ser algo que vai ser definido, ou então algum exemplo. Então, olha aqui. Então, a material, a idêntica que realmente é afrontar os princípios da Constituição, o conteúdo. Então, assim, é muito rápido. Então, vamos lá, modelo, ele tem um histórico, olha só como é objetivo e como é rápido. E aí, galera, mais pra frente, eu vou deixar um link, que eu vou fazer um tutorial, como eu fiz da planilha de estudos que eu uso, eu vou fazer um tutorial como é que eu uso toda a formatação. Eu não vou fazer isso agora, porque senão vai ficar muito grande, essa não é a ideia. A ideia é só mostrar a objetividade dos meus resumos e como é que eu faço. Então eu vou explicar como é que usa aqui os marcadores, como é que edita, como é que você insere aqui os negócios, vou explicar tudo. Como é que é a minha formatação, enfim. Mas isso aqui, a ideia não é essa. A ideia aqui é realmente mostrar como é que funciona.
E eu vou mostrar para vocês a diferença de um resumo para um resumo do resumo, tranquilo? Então aqui, a gente vai passeando mais um pouquinho, olha que interessante. Então é muito, muito objetivo e é rápido. E esse jogo de cores que eu faço já está bem definido. Então, por exemplo, está bem definido, vermelho, azul, então é rápido, beleza? E olha só como ele é grande. Galera, esse resumo aqui é um resumo muito complexo e, se bobear, tem mais informações que um livro, porque aqui são informações que vieram de um livro, que vieram de uma questão, que vieram de uma videoaula, que vieram de outro livro, que vieram de outro lugar, que vieram de uma dica. Então eu vou compilando tudo aqui, beleza? Então tem todas as informações. Aqui, ó, olha só. Aí vamos lá, algo que é um pouco mais complexo, aqui tem todo o procedimento do controle difuso de maneira resumida. Então isso aqui realmente daria uma página inteira. E olha só, isso aqui eu estou resumindo o que já foi dito lá em cima, tranquilo? Então observe que eu consigo fazer de maneira rápida. Então aqui, há recurso. Então aqui, teve uma ação comum, juiz federal, inconstitucionalidade, há recurso, vai para a turma do TRF, julga inconstitucional. Então, ó, tem que ter o pleno, tem que ter a reserva, a inconstitucionalidade, vai para a turma, terceiro acórdão, descaberie, vai inconstitucionalidade, vai caber o recurso extraordinário, resolução do Senado, PAN, novo posicionamento do STF, que é justamente sobre a abstrativação do conteúdo difuso. Então, assim, é muito rápido. E isso aqui, realmente, daria um parágrafo gigante. E é uma exceção. Normalmente eu não faço coisas tão grandes assim. Eles são realmente mais objetivos, entendeu? Então a ideia, vamos lá, algumas ideias do meu resumo. Primeiro, é trabalhar com tópico sobre tópico e eu vou dividindo dessa maneira, fica mais fácil para revisar. Segundo, ele tem que estar muito bem formatado. Para quê? Para não perder muito tempo e não ficar muito confuso. Então a ideia é que a formatação seja muito, muito, muito bem feita, que eu siga um padrão, de maneira que sempre quando eu vá revisar, eu tenho uma facilidade para revisar. Segundo, eu trabalho com palavra-chave. Então eu não coloco textão, não coloco conectivo, não coloco muita coisa. São palavras-chave de maneira objetiva e lembrando que o mínimo, o menos é mais. Então a ideia é que realmente seja pequeno e seja rápido. E vocês observaram aqui que a leitura fica muito rápida. Então a leitura fica rápida, fica uma leitura fácil de fazer, fica uma leitura objetiva, não fica aquela coisa truncada, com várias informações, com textos muito grandes, com parágrafos muito grandes. Então, esse é o objetivo do meu resumo. E aqui tem informações que são rápidas, por exemplo, aqui precisa de advogado, e tem alguns aprofundamentos e tal. Vamos dar uma caminhada, que eu quero. E assim, vocês vão vendo que ele vai sendo muito objetivo mesmo. A ideia. Eu uso algumas coisas de cores. Nos resumos que eu estou disponibilizando, o que tem esse negrito, esse realce verde, é para indicar que teve alguma mudança jurisprudencial. O que é azul é o que eu estou falando. Então, quando está em azul, é o que eu estou falando que passa na minha cabeça. O que está em amarelo, que vocês vão ver já já, é algo que é uma pergunta que eu vou responder que é muito importante. Então, olha só, ele é bem objetivo. E aqui, olha só, o processo. Procedimento específico. Cara, olha que coisa. Olha só como é que você revisa isso rápido. Petição inicial, liminar indeferida. Autor, manifestar 30 dias. Se for o rito simplificado, 10, 5. AGU, 1553. PGR, 1553. Dilação probatória, 30. Publicação do dispositivo, 10 dias. Isso aqui eu já li 50 vezes. Então, eu leio esses resumos antes das provas. Então fica muito arraigado na minha mente. Eu vou para a prova com muita coisa muito fresca. São algumas tabelas de memorização. Por exemplo, a diferença do controle difuso para o controle concentrado. Então tem algumas diferenças básicas aqui, mas para revisão rápida. A legitimidade, a competência, o objeto, os efeitos e tal, já tem um novo posicionamento. E eu vou fazendo isso no resumo. Então tem outros aqui também, ó. A ADI no STF e a ADI no TJ. Aí tem umas peculiaridades que são rápidas também. Então, observe que a leitura ela fica rápida, ela fica uma leitura até prazerosa. E eu já li esse resumo 30 vezes, então é uma leitura mais rápida ainda e mais objetiva ainda. E a ideia é, como vocês observaram aqui, qual é a grande ideia desse resumo? Pessoal, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Quando a gente aprende um conteúdo, a gente tem um esboço desse conteúdo. A gente não massificou aquilo ali muito bem.
aquele conteúdo que a gente acabou de ver, ele vai precisar passar por um processo de maturação que vem com o tempo, vem conforme você vai resolvendo questão, vem conforme você vai lendo a lei e tudo mais. Se você tem um resumo estático, físico, você basicamente fica com a estrutura inicial. Depois, para você acrescentar informações, fica muito mais difícil. Até que chega um momento que fica muito poluído. Esses resumos aqui, eu acrescento muitas informações ao longo do tempo. Eu vou colocando, eu vou tirando, eu vou deletando, vou modificando, aprendi uma coisa nova. Aí eu falei, opa, esse conhecimento aqui é interessante, mas está contraditório com o que eu tenho. Eu vou lá, verifico, mudo. Então, assim, o conhecimento ele demora um processo para você maturar e para você dominar aquilo ali. Então, conforme eu vá estudando, conforme eu vá fazendo questão, conforme eu vá lendo a letra da lei, conforme eu vá fazendo as questões, vendo outros aprofundamentos, eu chego aqui nesse conhecimento que eu tenho hoje, entendeu? Essa é a grande vantagem de um resumo que, de um resumo digital. E ao mesmo tempo que eu vá revisando aqui, eu sempre pego uma folha em branco e eu vou escrevendo algumas coisas do lado. Eu sempre vou colocando memorização e tal, realmente para massificar muito bem o conteúdo. Assim, quanto mais você lê, mais você fica, mais você conhece o seu material. Então, mais rápido vai ser a leitura, mais rápido vai ser a revisão e etc. E ele vai embora. Então é um resumo grande. Porém, que eu leio esse resumo aqui em 3 horas. Ok? Então, assim, vamos agora. Vou mostrar o resumo do resumo. Por quê? Porque a ideia desse resumo aqui, que seja um resumo teórico, e que eu consiga revisar realmente a matéria inteira. Então eu consigo revisar toda a matéria através dele. Porém, como tem muito detalhe, muita coisa, como cai bastante, é interessante que você tenha um resumo desse, que seja o resumo do resumo, que vai ter o quê? Vai ter só o filé e normalmente prazo, normalmente procedimento, coisas que você ia esquecer de qualquer jeito. Então vamos procurar aqui o resumo do resumo. Tá aqui, ó. Esquematizando o controle. Esse aqui é o meu resumo do resumo. Então observe que aqui eu coloco todas as ações e eu coloco objeto, competência, legitimação, cautelar, quórum e efeitos. E olha só, isso aqui eu consigo revisar em 5 minutos. Então, por exemplo, ADI interventiva, presidente, Congresso pode sustar? Não. O decreto, tem tudo aqui, ó. Ó, o MI, no controle difuso, teoria concretista geral, erga omnes, aí tem aqui a individual, a direta, a indireta. É possível cautelar no MI? Impossível. Na ADC, 130 dias. ADI, tem aqui a cautelar, maioria absoluta. O mérito, 2/3. Modulação, 2/3. Então, assim, tem tudo explicadinho de maneira que eu consigo muito rápido, de maneira muito rápida e objetiva, revisar isso. Aí tem um outro resumo do resumo, que eu trato aqui sobre alguns conceitos que sempre confundem. Por exemplo, a causa de pedir. No controle concentrado, vai ser o quê? A causa de pedir vai ser principal. A inconstitucionalidade está na causa de pedir. Já no controle difuso, é incidental. A causa de pedir, a inconstitucionalidade está na causa de pedir, não no pedido. Então isso aqui sempre confundo, então tem aqui. E tem um outro resumo do resumo que eu trato especificamente da ADI, ADC, ADPF e ADO. Então aqui tem aqui, ó, modulação, desistência, o quórum. E esse quórum cai bastante. Por exemplo, o quórum para você iniciar a sessão é um quórum de 2/3, 8 ministros. Agora, para você declarar inconstitucionalidade, não. Para você declarar inconstitucionalidade é maioria absoluta. Quer dizer, é maioria absoluta, ou seja, 6, metade mais 1. Cadê o quórum aqui? Decisão, aqui, ó, maioria absoluta, 6. Isso confunde muito. Então, você ter esses conceitos muito bem definidos antes da prova é muito bom, isso é muito rápido. Então, olha que interessante, na ADO, o efeito da ADO na administração pública tem que dar a providência em 30 dias. Então, olha como fica rápido. Então, isso aqui é um resumo do resumo de maneira bem objetiva, ok? Vamos trabalhar agora um pouquinho com... Vou te botar mais um resumo do resumo, que é a competência federativa. Beleza, aqui são as competências, que é um trabalho também, é um resumo que dá esse assunto, muita gente erra, muita gente confunde. Esse aqui é um resumo que eu já disponibilizei também, ok? Então eu faço alguns comentários, eu explico alguma coisa de maneira rápida, e depois a gente vem aqui para o resumo do resumo, que está aqui.
que é uma tabela. Olha só que interessante. Isso aqui, galera, eu reviso em 10 minutos. Então aqui eu trato da competência administrativa comum, aí tem algumas especificidades, alguns mnemônicos, exclusivo, delegado. Aqui a privativa e tal, concorrente. Aqui eu faço o quê? Eu trago a competência comum, ou seja, que é administrativa, e eu trago a competência legislativa, que é concorrente. Então como é que eu memorizei isso aqui? De maneira bem rápida, só para vocês entenderem basicamente. Eu memorizei a competência comum e memorizei a competência concorrente. Memorizei essas duas e eu sei distinguir essas duas. E basicamente elas tratam do mesmo tema. O que não está aqui, eu vou por exclusão, ou seja, só vai ser. O que não está aqui, naturalmente vai ser privativa ou vai ser exclusiva. E aí eu sei diferenciar uma da outra. E justamente nesse negocinho que eu explico isso. Então eu coloco aqui os incisos por ordem de para os assuntos próximos. Então, aqui, proteger o meio ambiente. Então, vocês observem que a competência administrativa, ela sempre tem um verbo no infinitivo. A legislativa, não. Então, tem aqui, ó, dano, consumidor, meio ambiente, floresta. Então, eu vou colocando, ó, zelar pela guarda da Constituição, aqui, direito tributário. Então, assim, é muito rápido. Eu reviso isso aqui de maneira muito rápida. E aqui é um resumo do resumo, por quê? Porque tem um diferencial aqui também. Por exemplo, hoje em dia as bancas elas pegam muito em qual sentido? Elas querem a decisão do STF se é constitucional ou inconstitucional a lei. Então, hoje em dia as questões não ficam só na decoreba ali desses incisos. Então é um outro patamar. Então justamente aqui eu trago algumas questões, eu coloco o que é constitucional, eu coloco o que é inconstitucional, ok? E várias questões, várias observações de questões que eu fiz. E eu coloco alguns entendimentos. Aí eu peguei no STF todos os entendimentos que eu achei mais importantes, eu coloquei. Condicional, aí está aqui, ó, condicional, por exemplo, meia entrada, competência concorrente, constitucional, para doar sangue e tal. Agora, bancos, lei municipal, medida de conforto aos usuários, é condicional. Então, de maneira bem rápida, objetiva, que eu reviso rapidamente isso aqui. E também tem os entendimentos que são incondicionais, que está aqui. Interrogatório por videoconferência, inconstitucional, direito processual, competência privativa. E aqui, quando eu coloco esses símbolos aqui, que aí eu falo nos resumos lá, que é realmente muito importante. Por exemplo, autoriza a lei que autoriza a utilização de carros apreendidos. Aí tem uma divergência aqui, que o STF mudou o funcionamento, eu falo sobre isso. Então, por exemplo, assegura os consumidores cobrança pelo tempo proporcional do estabelecimento, é inconstitucional, limitativa. Então é bem rápido, ok? Então, isso aqui é um resumo do resumo, não tem um resumo propriamente disso. Na busca aqui é uma compilação do resumo com o resumo do resumo já. Então, o resumo são matérias que são um pouco mais teóricas, e quando que eu vou fazer um resumo do resumo? É um feeling que eu sinto. Quando a matéria cai muito, e cai com muita constância, tem muitos detalhes ali dentro, aí eu faço um resumo do resumo. E vou até mostrar para vocês, pessoal, um resumo do resumo. Então aqui são os meus resumos digitais, vou botar aqui concurso, vou mostrar para vocês na íntegra agora um resumo do resumo mais mesurado que eu tenho. MPT Magistratura, cadernos, administrativo, ok, todos os meus resumos administrativos. Vamos botar aqui, ó, esses aqui, esquematizando, são os resumos do resumo. Vamos botar aqui licitação. Olha que interessante. Vai abrir aqui, o computador está um pouco lento, mas a gente espera aqui a boa vontade dele. Olha esse resumo do resumo de licitação meu. Olha que interessante. Eu tenho uma tabela do qual eu falo o quê? Todos os tipos, todas as modalidades de licitação e a observação em cada uma delas. Então, olha que interessante, é muita informação num material bem compilado. E aqui embaixo eu trago um procedimento de maneira bem simplificada. Então algumas pessoas me perguntam assim, cara, Pedro, como é que tu gabarita todas as questões de licitação? Porra, pessoal, eu já li isso aqui 30 vezes. Então olha que interessante, tem todas as fases aqui. E aqui eu fiz algo bem objetivo, só do que tem prazo, só do que realmente é um detalhe. Então olha só, a revisão é muito rápida, ela é muito rápida, ela é muito objetiva. Então esse é o resumo do resumo, a preferência adicional, 25% e tal. E eu vou falando aqui, ó, 85%. Normalmente tem prazos, vocês podem observar, normalmente é prazo. Então olha que interessante. Isso aqui, pessoal, eu reviso o quê? Em 40 minutos, 30 minutos. Aí o meu resumo de licitação, ele realmente é muito maior.
Depois do de controle, eu acho que ele é o maior resumo que tem, então ele fica muito grande. E agora vamos falar um pouquinho sobre a formatação. Essa aqui é a formatação que a gente usa, que eu uso. E ela segue a mesma formatação. E para eu chegar nessa formatação aqui, porque ela está toda formatada já, eu demorei bastante tempo. Inicialmente não tinha ali os marcadores, tudo ficava centralizado, e com o tempo essa aqui é a melhor formatação que eu cheguei. É claro que eu sempre vou modificando, vou melhorando. Então essa formatação vocês vão poder baixar e vocês vão poder fazer o resumo de vocês por aqui. Como funciona tudo certinho dentro da formatação, eu vou fazer uma aula explicativa, um tutorial, que eu vou disponibilizar para o pessoal que adquiriu os resumos, e eu vou disponibilizar para vocês também. Então, verifiquem que depois, nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link desse tutorial. Ainda não tem, mas eu vou deixar. E também eu vou compartilhar no Instagram e tal. Então, se você não segue o Instagram, siga no Instagram, que é interessante, que lá eu sempre compartilho várias coisas. E eu vou deixar o tutorial explicando tudo, como é que mexe e tudo mais. Mas só que é um tutorial chato, vai ser grande. Então, basicamente, aqui você vai usar os marcadores só. Então, você botou aqui, marcador. Você escreveu o título, está aqui. Depois, você vai botar o subtítulo, está aqui. Depois, o tópico. Então, está aqui o tópico. Depois, outro tópico, vai estar aqui. Aí você coloca aqui, está o tópico. Agora eu vou explicar o assunto. Você vai colocar aqui, que é o corpo do texto, e você vai explicando. Você vai explicando e vai escrevendo. Olha que interessante. E aí, Pedro, eu quero botar um subitem. Como é que eu faço? O subitem é só você clicar aqui, ó, que automaticamente vai trazer o subitem, ó, tá vendo? Ah, eu quero outro subitem. Você clica aqui. Então, olha só, tá todo formatado. Eu quero outro subitem, tá aqui. Vai. Então, olha só. Eu quero mais um. Então, eu quero mais um. Então, você bota aqui, tá todo formatado, entendeu? Então, essa é a formatação, ok? E a formatação, ela está no início aqui, ela está no final, então é uma formatação bem organizada. E aí tem os marcadores, por exemplo, eu quero escrever um artigo de uma lei, então tem essa formatação específica que eu uso para transcrever a lei, ok? Então, você que tem uma noção já do Word, você vai pegar essa formatação, que vai estar pronta, é só você baixar e usar. E como você já tem uma noção, você pode ir adequando, você pode ir modificando. Por exemplo, eu deixo um espaçamento de linha, vamos lá. Eu vou rapidamente aqui, ó. Olha só, tem aqui, ó. Modificar. Eu já deixo uma formatação pronta. Então aqui, ó, formatar parágrafo. Isso vai ser no outro vídeo, que vai ser o tutorial. Então já deixo o espaçamento de 1.15, eu tenho aqui uma justificação e tal, eu tenho toda uma formatação pronta. E isso aqui faz com que o resumo ele fique realmente dessa maneira aqui, ó, dessa maneira bem organizada, entendeu? Então essa é a formatação que eu uso e vai ser a formatação que eu vou disponibilizar para vocês, beleza? Então essa formatação é bem interessante, ela facilita muito na hora da revisão, tranquilo? Então, galera, para a gente encerrar o vídeo para não ficar tão longo, e depois vai ter esse tutorial específico, como mexer na formatação em si, vocês observaram que eu tenho alguns diferenciais. O primeiro é que eu pego um assunto e eu maturo esse assunto com o tempo. Então, quanto mais o tempo passa, mais maturado ele fica, e o resumo ele fica bem complementado, bem organizado. Então, ele fica maturado com o tempo. Isso é um grande diferencial, porque fica sempre organizado, sempre atualizado, sempre aprofundado. Se alguma coisa que desatualizou, eu tiro, está muito grande, eu diminuo, eu tenho essa liberdade. E ele fica sempre organizado, ok? Outro diferencial também são os resumos do resumo. E esse resumo do resumo, normalmente, eu leio eles o quê? Uns 2 dias antes das provas. Então, em várias matérias, tem vários resumos do resumo. Esses 2 dias antes das provas é o momento que eu leio esse resumo do resumo. É a parte de memorização, é a parte mais de detalhe, é a parte de prazo. Então, eu chego no dia da prova com uma teoria muito boa do resumo, eu leio a lei também, ok? E eu leio o resumo do resumo. Então eu chego no dia da prova, olha com quanta coisa fresca na minha mente. Tem assunto que eu já revisei 3 vezes. Pelo resumo, pela lei e pelo resumo do resumo. Então, acredito que esse seja um dos grandes diferenciais que eu uso, que eu vou continuar usando. E para magistratura, a mesma coisa. Só que para magistratura, os resumos eles estão ficando um pouquinho mais maiores. Apesar de eu deixar eles ainda objetivos. Porque a ideia é palavra-chave. Por exemplo, não pode ser objeto de lei
veto, súmula, proposta. Eu tenho que escrever um parágrafo com 10 linhas para explicar isso aqui? Não, de maneira rápida eu consigo. Por exemplo, tá aqui, ó. Objeto de controle, leis revogadas com eficácia exaurida. Então, tá tudo certinho aqui. Competência, legitimidade. E aí, no resumo lá, tem algumas coisas que eu explico de maneira mais complexa. Então, aqui realmente é algo mais complexo, mas mesmo assim ele fica rápido de ler. Vocês observem que fica rápido de ler. Isso aqui é algo complexo mesmo que eu expliquei com as minhas palavras que eu acho interessante, entendeu? Beleza, galera? Então fica aqui essa dica. Eu aconselho demais que você faça os resumos digitais. Se você já começou a fazer físico, tente os novos fazer digitais, que eles vão ser um diferenciais lá na frente. Pedro, não consigo fazer físico, não consigo fazer digital, não tenho pendor para mexer no computador. Beleza, nesse caso vai físico mesmo. E você tem que dar um jeito de revisar isso antes da prova. Galera, o resumo, ele tem a grande finalidade, tem duas grandes finalidades. Quais são? Eu já falei no vídeo anterior. É revisar. Então, o resumo ela é a ferramenta mais potente para você revisar. Então, através do resumo, você vai revisar várias vezes. E a revisão ela é feita para fazer o quê? Que vai ser o próximo vídeo. Ela é feita para você maturar o conhecimento, complementar o conhecimento e para você revisar aquilo para não esquecer, ok? Transportar da memória de curto prazo para de longo prazo. E tem uma outra grande finalidade também, que é o quê? É você usar antes das provas. Galera, se você estudou um assunto hoje e você não consegue acertar daqui a 6 meses, qual a objetividade disso? Então, o resumo, essa grande finalidade do resumo de você ler antes das provas é justamente você pegar todas as informações e você jogar o quê? Para a superfície. E preparar para você ler a lei. Então, o resumo também tem uma outra finalidade muito boa, que quando eu leio os resumos antes de ler as leis, antes das provas. Então, conforme eu vou lendo os meus resumos, eu já vou revisando várias coisas. E como eu sempre falo dos artigos mais importantes, quando eu vou ler a leitura da lei já fica muito mais fácil. Primeiro, que eu já revisei aquilo ali. E segundo, que tem vários artigos que são esquematizados, entendeu? Então, essas três finalidades são muito boas, que é o quê? Você revisar e você dominar o conteúdo, que é através da revisão. É você revisar antes das provas e você preparar, facilitar a leitura da lei, beleza? Então, esses são os diferenciais. Se você quer ter acesso a esses resumos aqui, que eu estou disponibilizando gradativamente, então eu pego o meu resumo, eu ajusto e eu disponibilizo pela nuvem para o pessoal. Então você vai poder baixar esse resumo, você vai poder editar ele, você vai poder usar ele, vai ser seu. Vai ter o link na descrição, você pode acessar o link e ter mais informações. E assim, é muito interessante porque você pega todas essas informações aqui prontas e você vai poder pegar as informações que você tem nos seus resumos e acrescentar nesse resumo aqui, ou até então usar o meu como base e acrescentando novas informações que você for aprendendo nas videoaulas, ok? Então, se você tiver interesse, vai estar aqui na descrição, beleza? Então fica aqui esse vídeo que é um dos diferenciais, então com certeza você tendo resumos bons, eficientes, objetivos, você vai se destacar da massa, beleza? Então, galera, até o próximo passo, que vai ser sobre revisão, que vai ser o passo 2. E a gente vai falar várias outras coisas interessantes e vou complementar um pouquinho no resumo, tranquilo? Então, forte abraço, até o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, sem problema nenhum. Forte abraço, tamo junto.